Como ler um livro por mês e terminar o ano lendo 12 livros. Eu sei que essa é a meta de muita gente, talvez seja a sua meta também. Então nesse vídeo eu vou te dar alguns passos, na verdade 7 passos, tem minha colinha aqui no meu computador, para você conseguir desenvolver. Se você não tem um hábito de leitura, você vai conseguir desenvolver um hábito de leitura, para daí sim você conseguir ler um livro por mês e chegar na sua tão sonhada meta. Hoje é dia 31 de janeiro, então é o último dia de janeiro. Eu finalizei esse livro aqui, muito bom, inclusive. Te indico se você não conhece esse livro, e todos os livros desse autor também, Chris Valentin. Depois pesquisa, eu te indico demais. Então, é a meta de muita gente, principalmente no início do ano, ler um livro por mês. Eu acredito que quase todo mundo, dependendo da sua idade, se você é um jovem, um adolescente ou um adulto, em algum momento já passou pela sua cabeça você ler um livro por mês durante um ano inteiro. E provavelmente você não conseguiu isso. Provavelmente você não conseguiu isso porque você não deve ter aplicado alguns dos pontos que eu tenho aqui para você. Porque se você aplicar esses pontos que eu vou te dar nesse vídeo, bem difícil você não conseguir ler um livro por mês. O primeiro ponto que eu anotei aqui é que se você não tem um hábito, talvez, se você não tem um hábito de leitura, se isso não é instalado na sua rotina, se você não faz isso frequentemente, talvez o ideal não seja você colocar uma meta de ler um livro por mês por agora. E esse é o primeiro passo para um dia você conseguir ler um livro por mês. Como assim? Se você não tem esse hábito por enquanto de ler, de todos os dias você lê, você precisa primeiro ter o hábito de leitura. Aí sim você coloca uma meta de ler um livro por mês. Como que você vai fazer isso? Seguindo os próximos passos que eu vou te dar nesse vídeo. Por que é muito importante esse primeiro passo? Porque se você coloca uma meta de ler um livro por mês, ou pior, ler 2 livros por mês, isso é uma meta suja, porque não é de acordo com a realidade da tua vida e do teu ser, porque você não faz isso ainda. Então, esses dias eu estava falando com uma pessoa, com uma amiga minha, e ela falou que ela queria ler 2 livros no mês. Eu falei para ela, você não lê nenhum livro no mês ainda? Como que você quer ler 2 livros no mês? Isso é uma meta suja. Isso só vai te frustrar. Isso só vai fazer com que você fique frustrada e tentando fazer novos métodos e buscando mais coisas e procurando mais vídeos no YouTube para conseguir fazer isso de uma forma legal e se frustrando, se frustrando, se frustrando a ponto que a leitura vai ser chata para você porque você nunca consegue fazer o que você precisa fazer, o que você quer fazer, que é ler um livro por mês. Então, esse primeiro ponto é não tenha uma meta suja. Então, se você não consegue, se você não tem o hábito de leitura ainda, você talvez não precise colocar um livro por mês nesse ano de 2026. Você pode fazer isso talvez no próximo mês e nesse mês agora você aplica o hábito de conseguir ter uma rotina de leitura, que é o que eu vou explicar agora nos próximos pontos, que o ponto 2 é assuntos realmente interessantes. Você precisa ler coisas que você realmente gosta. Você precisa ler coisas de assuntos que realmente você vai fazer algo com isso, você vai aplicar isso de alguma maneira na tua vida. Senão, isso não tem nem por que estar lá, na verdade. É só para você esbanjar uma medalha, você postar lá no teu Instagram que você leu mais um livro e parabéns, mas você não fez nada com isso. Isso não te serviu para absolutamente nada. Então isso é uma meta meio egoísta, meio sem sentido e que não vai te ajudar em nada. Está sendo improdutivo porque você está usando o teu tempo para algo que não vai ser benéfico, nem útil, nem funcional na tua vida. Então, ter um assunto realmente importante, realmente prático na sua vida é o que vai te ajudar demais a você conseguir ler um livro por mês. Eu, particularmente, quase todos os livros que eu leio é sobre espiritualidade no âmbito cristão, que eu sou cristão, então tudo que aumenta a minha fé, tudo que me deixa mais próximo de Deus, é nisso que eu foco. Obviamente que eu tenho livros que são mais técnicos também, e vou fazer alguns conteúdos sobre isso também, mas é isso que me chama, é isso que eu quero gastar tempo, é por isso que eu faço o que eu faço, então eu preciso me nutrir disso para eu viver melhor e aplicar melhor as coisas na minha vida. Então, esses assuntos são extremamente interessantes para mim e eu vou querer ler porque eu quero aprender o que está naquele livro, eu quero aprender o que é aquele assunto de verdade.
Então é como se eu estivesse sentando e conversando com a pessoa que escreveu isso, lendo o livro dela. O terceiro ponto é: leia nos mesmos horários. Rotina manda e consolida hábitos. Então, se você colocar a tua leitura em horários iguais todos os dias, é muito mais fácil de você fazer isso. Eu particularmente, eu gosto de ler bem no início da manhã. Então, começa o meu dia, eu sempre leio a Bíblia e sempre não, né? Tem alguns dias que você acorda correndo, às vezes eu gosto de dormir um pouco mais porque eu estou bem cansado, então aí eu tiro esse hábito da manhã para eu conseguir dormir, sei lá, 1 hora a mais ali na manhã. Porque geralmente eu separo 1 hora para eu conseguir tomar um café e ler um livro, ler a Bíblia ali antes de eu começar a trabalhar. Isso é assunto para outro vídeo. Então, leia sempre nos mesmos horários. Um outro horário bom também para você é você colocar antes de dormir. Por quê? Antes de dormir você vai relaxar o teu cérebro. Não é bom que você fique estimulando o teu cérebro com mídias sociais. Isso acaba com a tua produção de melatonina para você ter um sono restaurador, que isso eu posso comentar em outro vídeo também. E aí você não fica nas mídias sociais. Você tem um outro hábito. Você mata 2 coelhos numa paulada só, que você está lendo e também está sujando um hábito ruim e disfuncional, que é você ficar nas mídias sociais no celular antes de dormir. Então é muito bom você colocar a leitura antes de você dormir ali na sua cama, porque isso vai relaxando o teu cérebro também, e aí você vai conseguir ter um sono melhor e cumprir o hábito também. O quarto ponto é: torne do hábito um momento, não um hábito isolado. Isso vira prazer e não obrigação. Quando você torna isso um momento, o que eu quero dizer? Eu, toda manhã, eu faço um cafezinho, eu e minha esposa, a gente toma um café da manhã ali e a gente lê juntos com uma xícara de café. A gente toma um cafezinho ali e cada um lê o seu livro e a sua Bíblia. Isso é um comportamento, é um evento benéfico, saudável e prazeroso para mim. Eu gosto disso, ó, de estar fazendo isso nesse momento, entendeu? Que é ler com o meu cafezinho e a minha esposa. Então, isso não é somente sobre eu ler, não é sobre um hábito e um comportamento isolado, é sobre o contexto, é sobre o ambiente, é sobre todos os estímulos que isso está me trazendo. Então, quimicamente falando, no meu cérebro, eu estou recebendo estímulos não somente da leitura como um hábito isolado e algo que eu tenho que fazer, mas sim algo que está sendo muito prazeroso para mim. Então, se é algo prazeroso para mim, provavelmente eu vou querer fazer isso outras vezes. E várias noites eu vou dormir com a vontade de querer acordar e já ter aquele momento que me traz sensações boas, entende? Então, esse ponto de tornar o hábito um momento é muito importante, talvez um dos mais importantes. O quinto é: facilite o hábito. Como assim? Você precisa sempre não gastar tanta energia para começar a fazer o comportamento que você quer que se torne um hábito. Então, se eu quero ler mais, eu preciso facilitar o acesso ao livro. Como que eu faço isso? Carregando ele comigo para onde quer que eu vá. Entendeu? Eu vou para o trabalho, eu vou levar meu livro. Meu livro está aqui não é por acaso, não é só porque eu vou gravar, é porque eu deixo ele comigo. Eu deixo ele comigo. O meu livro tem um livro de anotações também que eu deixo comigo e a minha Bíblia eu também deixo comigo. Eu sempre levo na minha mochila, que inclusive está aparecendo ali. Eu consigo me ver aqui. Então, facilitar o acesso ao hábito que você quer. Senão você gasta muita energia. Eu ainda tenho que ir lá buscar o livro está lá embaixo, está lá na escada lá embaixo. Eu não trouxe meu livro hoje, entendeu? Já está ali já, é muito mais fácil de você conseguir. Então, facilite o acesso ao hábito. Se você vai colocar a leitura antes de dormir, você coloca o seu livro ali na cabeceira do lado da sua cama para você ler antes de dormir. E deixe seu celular carregando numa tomada longe. Não é bom isso daí. Sexto ponto e penúltimo é: muitas páginas no dia, faça ciclos de leitura. Vamos supor que você já está avançado na leitura e você tem um hábito ali, tem uma meta de ler, vamos supor, 10, 20, 30 páginas por dia. É bastante página para um iniciante. Mas se você já está nesse ponto, o
o que eu te indico é não ler essas 30, talvez, sei lá, 20 páginas em uma sentada só. Se você coloca esses dois momentos aí na tua rotina, você consegue separar. Então, se você tem 20 páginas para ler por dia, você vai conseguir separar 10 de manhã, 10 de noite. Você não vai precisar 20 páginas aí para você ler em uma sentada só. Então, esse ponto ele é mais uma dica prática para você fazer ciclos e dividir isso daí. Vamos supor que você também vai ler no teu horário do almoço, você pode dividir em 3 todas as páginas que você tem para ler no teu dia. Ou você pega e divide, de manhã eu vou ler livro, de noite eu vou ler a Bíblia, ou sei lá, você está lendo 2 livros, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu estou lendo 2 livros e de manhã eu vou ler um, de noite eu vou ler outro, e aí você pode fazer essa divisão também. E o último ponto, e o sétimo ponto, que eu acho que é bem importante, talvez o mais importante, é que se você não tem o hábito de leitura, esse ponto é para você. É para você desenvolver o hábito de leitura. Para você desenvolver o hábito de leitura, você não pode colocar, primeiro, uma meta suja, que é você ler sem ter porquê e um assunto que você não gosta, que eu já falei. E se você colocar muitas páginas por dia, porque eu estou motivado, eu acabei de ler, ver um vídeo no YouTube sobre ler todo dia, sobre ler um livro por mês, eu vou colocar uma meta aí que eu vou ler 10 páginas por dia. Isso vai te frustrar e provavelmente 2 ou 3 dias você não vai conseguir mais fazer isso e sustentar esse hábito. O conselho que eu te dou é, coloca uma meta extremamente baixa. Se você não tem o hábito de leitura ainda, extremamente baixa. Coloca uma meta fácil. Por quê? Porque o objetivo agora é você conseguir cumprir. É você ler em algum dia, é você ter o comportamento, não quanto desse comportamento. Entendeu? Para o teu cérebro ir acostumando, ver que aquilo lá é bom, você criar o momento que eu te falei, e aí sim você ser mais levado por isso e ter mais vontade de fazer e querer sustentar esse hábito por mais tempo e a tua atenção querer focar ali naquele momento por mais tempo, tá bom? Então, eu diria para você, se você não tem o hábito de leitura ainda, coloca uma página por dia como meta. Mas você tem que ter mesmo essa meta, ou anota em algum lugar, no teu celular, uma listinha de metas. Eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive de metas para 2026, se você quiser assistir. Então, você coloca uma página por dia ou 2 páginas por dia. Se você colocar mais, vai ter dias que você não vai conseguir fazer isso e você vai começar a não fazer mais várias vezes. Isso vai te frustrar. Mas, se você colocar uma página por dia, é muito fácil. Porque às vezes você não vai ter a vontade de começar a ler, porque, eu tenho que ler 5 páginas, depois eu leio. Mas se você colocar uma página só no teu dia, você é só uma página. Então eu vou ler rapidinho e eu já mato a minha meta do dia e já fica tudo ok. O comportamento, quando ele é feito, você consegue ter mais dopamina para você continuar aquilo lá. Então eu comecei, agora é só seguir o fluxo. Provavelmente você vai ler mais de uma página por dia. Você não vai ler só uma, porque você já está ali, você já quer saber o que ele vai falar sobre aquele assunto e você não vai terminar a leitura no meio. Mas a tua meta é uma página por dia, se você está começando. E aí você vai aumentando isso gradativamente. Se você está conseguindo fazer isso de uma forma consistente, semanalmente, você vai aumentando. Agora minha meta são 2 páginas, agora minha meta são 3 páginas por dia. Mas sempre você precisa deixar essa meta fácil. Por quê? Essa meta, ela é um mínimo. Por isso que eu estou falando que esse ponto talvez é o mais importante. É para você sustentar o hábito. A meta, ela é o mínimo. Você vai fazer mais que o mínimo. Na leitura eu estou falando isso. Eu aplico isso para leitura. Provavelmente você vai fazer mais que o mínimo. E se você fizer o mínimo, você fez o mínimo. E se você colocar uma meta muito mais alta do que uma página por dia, se deixar difícil, provavelmente você vai cair e não vai fazer. Você não vai ter feito esse hábito e vai se frustrar. Então, coloca uma meta extremamente fácil, diariamente. 1 página, 2 páginas e vai aumentando. E mais um ponto aqui, que eu não coloquei aqui no meu roteiro, que eu pensei agora, evite distrações. Então você vai ler, deixa o celular no silencioso, eu preciso sempre colocar o meu Garmin no silencioso para não ficar apitando toda hora, para você não ter distrações enquanto você está lendo. Então, deixa o celular longe ou virado de cabeça para baixo. Eu geralmente coloco uma musiquinha, talvez poderia ser até o 9º ponto, que é para sustentar a tua atenção. Eu deixo um momento ainda melhor colocando alguma musiquinha, um pad de piano, sabe? Um jazz bem instrumental, bem tranquilinho, para aquele momento ser bem mais prazeroso para mim. Então, basicamente são esses pontos. Eu diria que o ponto 7º é o mais importante. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no meu canal.
dá o like nesse vídeo, porque isso me ajuda bastante a criar mais e mais conteúdos para você. E se você tem alguma sugestão ou alguma dúvida, comenta aqui embaixo também para eu conseguir ver e trazer mais conteúdos para você. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.